Bom dia, congregação amada do Senhor. Hoje nós vamos usar um pouco o personagem que nós falamos a semana passada, que é o Elias, mas para trazer uma ampliação do conteúdo. Então nós vamos recapitular quem foi Elias. Então vamos trazer aqui o Tiago 5,17, que diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Só para ter uma ideia da autoridade que o Elias tinha, da ousadia que ele tinha. E aí nós vamos uma quarta história, Elias no Monte Horebe. E vamos ler, e vocês podem acompanhar nos slides. Está em 1 de Reis 19, do verso 8 ao 13. E diz assim: Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela bebida e aquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e buscam a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Então, o que a gente vai tirar daqui? Elias estava aqui, né, numa caverna, escondido, com medo, e ele achando que somente ele tinha ficado, que todos os outros tinham abandonado. Mas a palavra fala, né, que o Senhor separou 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Então, isso nos traz a lembrança que a gente não é único, sempre tem alguém orando como nós, sempre tem alguém em algum lugar intercedendo. E muitas vezes vai interceder pela sua vida e você nem vai saber. Mas o que eu quero pegar aqui é o que às vezes muita gente acha que Deus vai falar através de um vento forte que fendia as penhas. Deus não estava no vento forte. Ele é Senhor do vento, mas aqui o Senhor chamou Elias. De que maneira? Não foi na voz de um vento forte. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, e também não estava no fogo. Então, um vento forte, um terremoto e um fogo. Em nenhuma destas expressões da natureza que Deus mesmo criou, o Senhor não estava lá para falar com Elias. Mas depois do fogo, uma voz mansa e delicada. É isso que eu quero aproveitar de todo esse texto. Que o Senhor fala conosco com uma voz mansa e delicada. Mas como assim? Então vamos nos recorrer de novo à palavra
para vermos o que está escrito a respeito do Espírito Santo, a respeito desta voz mansa e delicada. Então, o Espírito Santo em nós. Vamos começar. Existem, quando a gente procura Espírito, são, acho que, 589 referências. Eu sintetizei aqui, né, em poucos versículos, mas se você for procurar, muito mais. Mas vamos começar com João 3,5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esta passagem faz parte daquele famoso diálogo de Jesus e Nicodemos. E Nicodemos, espantado, como pode nascer de novo? Como que eu vou voltar para o ventre, né, da minha mãe? Inclusive, a minha mãe até já morreu, disse Nicodemos. Mas o Senhor está falando do nascer do Espírito. Que é isso? É quando você aceita Jesus e então o nosso Espírito, que é o sopro de vida que Deus nos deu na criação, é substituído pelo Espírito Santo de Deus. Então é necessário nascer do Espírito. E isso acontece quando a gente aceita Jesus. Em Lucas 11,13 também diz assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, esse nascer de novo, ninguém pode fazer pelo outro, somente a pessoa. Então, não tem como você obrigar alguém, você, assim, não tem como, é só a pessoa. E normalmente ela tem que pedir, ela tem que fazer uma oração. Senhor, entra, substitui o meu espírito. Ou simplesmente você falar: Senhor, eu quero te conhecer. É a oração do novo nascimento, que é conhecida da maioria, né, de nós. E aqueles que não conhecem, é uma oração simples, porque é um milagre este nascer de novo do Espírito. É você apenas dizer: Pai, eu não te conheço, mas eu quero te conhecer. Vem, limpa o meu passado, limpa a minha vida e eu quero começar um novo caminho, uma nova trajetória. Eu tenho certeza que se você orar assim, o Espírito Santo vai falar com você, né? Você vai passar dessa para outra vida, que é a vida espiritual. Em João 4, no verso 23 e 24, diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então aqui está falando que nós fomos feitos para o louvor da sua glória. Então, na essência, a gente foi feito para adorar a Deus. E está falando que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. O que é isso? Em verdade é que quem nasce de novo, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, há uma verdade que vem do alto. E Deus é essa verdade, você se comunica com essa verdade através do Espírito. E o Pai procura verdadeiros adoradores. Então, nós que vamos adorá-lo, devemos adorá-lo em espírito e em verdade. E em João 14, 26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então houve uma promessa, Jesus morreu, ressuscitou e depois enviou o Espírito Santo no dia de Pentecoste. É a este Espírito que João se refere como Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em seu nome e ele nos ensinará todas as coisas. Então, qualquer coisa que você precisar, você pode clamar, você pode chamar pelo Espírito Santo e ele vos ensinará todas as coisas, as novas,
mas também vos fará lembrar de tudo aquilo que já foi dito, de tudo aquilo que está na Bíblia. E em João 15, 26 diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então, aqui nós vimos, né, que há o nascer de novo pelo Espírito, e esse Espírito vai testificar de mim quem? De Jesus. Então, há um testemunho interior. E como é esse testemunho? É uma voz mansa e delicada. Então, vamos ver mais um pouco. Como é que é isso, né? Ele testificar. Como esse Espírito vai testificar de Jesus, do Pai. Então, vamos lá em Atos 2,17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, aqui está falando que Deus derramará o Espírito Santo sobre toda a carne, e os filhos e filhas profetizarão. Então, são manifestações dos dons do Espírito. E esses dons se manifestam das mais diversas formas. Mas o que eu quero separar aqui é que Deus derramará do Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todo aquele que quiser, sobre todo aquele que pedir. Então, é o que está escrito. E também em Atos 5,32 diz: e nós quem? Os apóstolos, né? Somos testemunhas acerca destas palavras. Quais palavras? Palavras que Jesus disse. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, está falando aqui do Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Então, é assim, o seu Espírito é substituído pelo Espírito Santo de Deus, e ele fala ao nosso espírito se as coisas são assim. Então, há um testemunho interior. Mas como assim? Como é que eu vou saber? Olha, não tem confusão. Por quê? Primeiro, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Onde está a verdade? Está na palavra, está na Bíblia. E não há confusão. Olha aqui, eu separei 2 versos, Romanos 5,5, que diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, como é que a gente vai saber? Vamos saber pelo testemunho interior, pelo que o Espírito Santo vai falar. E como que a gente sabe? Não tem receita. A gente sabe, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E em Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, João falou, né, que os filhos não são gerados pela carne, mas pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. E estes filhos são guiados pelo Espírito Santo. Então, para ser guiado, nós precisamos buscar quem é o Mestre, quem nos guiará, como nos guiará. E neste guiar não há confusão, porque é o Espírito da verdade, é o Espírito Santo de Deus que está em nós. Então, vamos prosseguir e ver que a voz do Espírito em nós. Continuando em Romanos, no mesmo capítulo 8, no verso 16, diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É aquilo que eu disse, né? Que a gente sabe porque é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito. Mas como assim? As 2 espíritos? Sim. Há o Espírito que é o sopro de vida que nós recebemos em Deus. Nós não somos pedra, né? Nós somos seres humanos que Deus criou, e então Ele nos deu o sopro de vida que todo ser humano tem. Mas quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo de Deus.
E aqui que Paulo se refere a esse Espírito Santo. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse é a maneira que Deus fala conosco, no nosso interior, no nosso espírito. Há uma comunicação do Espírito Santo de Deus com o nosso espírito. Por que eu falo com o nosso espírito? Porque vão ser usados os nossos sentidos, né? Então, a visão, a audição, o cheiro, o olfato, o tato. E continuamos, essa é a comunicação de Deus conosco. Em 1 Coríntios 2,11 diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então aqui claramente estamos vendo que há o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, que vem fazer morada em nós. E que as coisas são distintas. Os sentidos do homem fala das coisas da terra, das coisas do homem. E o Espírito Santo fala do alto, das coisas de Deus. E quando a gente aceita Jesus, há uma abertura, sim, para entendermos as coisas espirituais, as coisas que vêm de Deus. Porque o homem só conhece as coisas do homem. E através de quê? Do Espírito que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então nós que queremos conhecer o Senhor, que queremos caminhar com Ele, nós precisamos de dar voz, de ouvir, de ser guiado pelo Espírito Santo, porque foi o que Paulo falou, né? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, por isso que a gente fala que quando a gente aceita Jesus, é uma porta que se abre, porque não tem fim esse caminho, esse ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Começa no dia que você aceitou Jesus e não tem fim, porque nós somos eternos e a vida eterna, né, começa aqui até nosso encontro com Jesus. Bom, então eu falei, mas como assim, né? Eu falei que há o Espírito do homem e há o Espírito de Deus, mas aqui vai detalhar um pouco mais como nós somos, como somos constituídos. Então nós temos o Espírito, a alma e o corpo. E vamos discernir o que é isto. Em 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente tem várias coisas, né, a aprender nesse versículo. Ele está falando dessa divisão do corpo, da alma e do espírito. E seremos então plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus voltará, é o que a palavra diz. E isso foi escrito, né, por Paulo, e Paulo é depois de Jesus. Jesus já tinha subido ao céu, já tinha deixado o Espírito Santo aqui, então ele está aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E em Hebreus 4:12 vai nos dar a chave. Como é que a gente vai saber, entre outras coisas? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, o que acontece? Tem o Espírito Santo de Deus e o nosso espírito. A gente já viu em outras oportunidades, falando dos sentidos. Como que nós somos guiados por fé, somos guiados pela palavra e não pelo que sentimos. Ainda que o Espírito Santo comunica conosco através dos nossos sentidos, através do nosso espírito. Mas Jesus e a sua palavra vem em primeiro lugar, porque está escrito, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o verbo é a palavra, é o que dá sentido a tudo. Então,
aqui está dizendo que a palavra, ela é viva e eficaz. Que palavra? A Bíblia, aquilo que contém a palavra de Deus. E essa palavra, ela é viva e eficaz e ela penetra mais do que a espada de dois gumes, quer dizer, de dois lados, né? Penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, aqui o quê? A palavra de Deus é que vai fazer esse discernir entre alma e espírito. O que é a alma? São as nossas emoções, a nossa vontade e a nossa mente. Então, nós temos nossos próprios pensamentos, porque está escrito, os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Então, nós temos pensamentos próprios, nós temos nossos sentimentos próprios, temos as emoções, né? A alma, então, é a sede das emoções, da vontade e da mente. Você tem um querer, que o Senhor não te obriga a nada. Com o livre-arbítrio, você tem essa vontade. E o Senhor não empurra, não obriga ninguém. A vontade é sua, o sentimento é seu, o pensamento é seu. Mas aí o que acontece? Quando você aceita Jesus, você vai submeter o seu espírito ao Espírito Santo de Deus. E ele vai discernir os pensamentos e as intenções do coração. Que é isso? Para saber se esse sentimento vem de você mesmo, ou vem de Deus, ou vem do alto. Isto que é o discernir, é isso que a palavra faz. Você vai submeter todas as suas emoções à palavra de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus mora em nós e nós temos o nosso espírito. E aqui falou que o espírito, alma e corpo, e que há uma divisão de alma e do espírito. E a palavra, ela é que faz você discernir o que está acontecendo. Esse sentimento vem de onde? E isso é muito útil na nossa vida, para sabermos se vamos acertar ou se vamos errar. Principalmente hoje em dia, eu percebo tanto as pessoas sendo guiadas pelos sentidos, mas mais os sentidos dela mesma. A gente ouve tanto, ouve o que o seu coração diz, mas a Bíblia não é assim. A Bíblia fala, o coração é enganoso mais do que qualquer outra coisa. Então, o nosso coração, o nosso sentimento, muitas vezes nos engana, porque traz o imediato, traz aquilo que é temporário, e o Espírito Santo de Deus traz aquilo que é eterno, aquilo que vem do alto, aquilo que vai nos guiar para que possamos seguir as orientações dele. Por isso que ele deixou o Espírito Santo, porque sozinho ninguém consegue. Por isso que veio Jesus para completar o seu plano, porque o Antigo Testamento, os 10 mandamentos são impossíveis de ser cumpridos, porque na força do homem isso não é possível. Você precisa do Espírito Santo para ele te guiar a toda a verdade. Então, Deus preparou, né? Preparou todo um plano para que, através de Jesus, nós viéssemos, né, a ter comunhão com o Pai através do Espírito Santo. Então, gente, é fundamental que a gente conheça a palavra, conheça o Espírito Santo e possamos ser guiados por esse Espírito Santo. Mas como assim que eu vou conhecer? Olha, aí a gente vai lembrar de Elias. É uma voz mansa e suave. Não é um empurrão, não é um trovão, um terremoto, um fogo, um vento forte. É uma voz mansa e suave. É aquele testemunho interior que você sabe que sabe. Você, às vezes, nas mínimas coisas, levanta de manhã e resolve mudar o caminho. Assim, com uma vozinha, uma luzinha, né, que vem. E aí, depois, muitas vezes, você sabe aqui, né? Naquele caminho que você faz, houve um acidente. E se o acidente não teve vítimas, ele te atrasaria, no mínimo. Então, eu acredito que o céu é assim, a gente vai saber, vai ficar a eternidade para descobrir
o tanto de livramento que Deus nos deu. Então, voltando aqui a essa discernir alma e espírito, porque o que é alma? Emoção, vontade e mente. Então, as nossas emoções, Deus se importa com elas, sim, tanto que nos deixa a liberdade de escolher. Mas Ele quer que nós nos submetamos à sua palavra, para que possamos discernir e seguir o Espírito Santo. Então, aqui em Efésios 3,16 diz: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então Deus fala no homem interior, no testemunho interior, é essa vozinha mansa e suave que nós ouvimos. E o aprender a ser guiado é isso, é discernir. Porque se fosse um trovão, um fogo, um terremoto, esse vento forte, ia ser mais fácil. Mas Deus quer que seja assim, no dia a dia, na vida comum, sabe? Que Ele fala conosco em todos os detalhes, para todas as coisas. Olha, eu tenho um testemunho maravilhoso da minha primeira filha, que ela, né, desde criança, ela conhece o Senhor, e a gente aprendeu, né, e vem aprendendo até hoje, a ser guiado pelo Espírito Santo, a saber que Ele nos orienta em tudo e nos ajuda em tudo. A orientação é para tudo, não é só para essas coisas grandes que são necessárias, que seria necessário, né, voz de trovão, fogo, terremoto. Não. Então, ela orava, falava assim: Senhor, que meu cabelo não enrole quando chover, né? Então, é você se submeter ao Espírito para tudo, para ir numa loja, comprar um sapato e você não perder tempo, porque você vai ouvir aquela voz interior e na sua escolha. Então, para as mínimas coisas, para os detalhes e para as grandes coisas, para a sua própria vida, para as decisões importantes da sua vida. Então, Deus fala e testifica no nosso espírito. Então, gente, nós devemos ouvir, aprender a ouvir. E o Espírito Santo, então, como está dito aqui, ele testifica com o nosso espírito. Então, nós não devemos ser guiados pelo que outro fala. Existem profetas, sim, existem, glória a Deus pelos profetas, mas muitas vidas são arruinadas porque a pessoa ouviu o que alguém falou e ela não testificou no seu coração, ela não esperou a prova da palavra, ela não discerniu e muitas vezes ela queria tanto uma coisa que se alguém falou aquilo ou próximo daquilo, ela logo segue sem colocar à prova. Então, mais um versículo sobre esse testificar e eu vou chegar à prova. Hebreus 10:15 diz assim: e também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Então, o Senhor é que nos dá o Espírito Santo de Deus. E então a palavra está habitada em nós, está no nosso coração, ele vai escrever o seu entendimento, mas para que a gente possa discernir, a gente tem que conhecer a palavra, porque senão nós não vamos fazer separação daquilo que é a nossa emoção, o nosso sentimento e aquilo que é de Deus. Por isso é tão necessário a leitura da Bíblia, a oração, a comunhão, o jejum, são tantas formas que não vai mudar a Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. É nós, é a nossa vida. Porque muitos de nós conheceram o Senhor já mais tarde, já tinha tantas coisas erradas, tantos caminhos, né, que a gente tomou e que deixou consequências. Então é necessário nos expormos à palavra. Olha, e essa exposição à palavra é fundamental, é muito importante. Gente, não dá para seguir a Jesus sem a sua palavra. Vocês viram o que estava lá em Hebreus 4:12, eu vou até repetir, porque a palavra de Deus é viva e eficaz.
e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então é fundamental a gente ir até a palavra, porque é ela que vai fazer, né? Que vai discernir aquilo que provém do Espírito Santo de Deus e aquilo que é da nossa alma, que é do nosso espírito. E eu falei em prova, é necessário provar os espíritos. Olha só o que está escrito em 1 de João 4, 1, 2. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantados no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, há muitos espíritos, há muitas vozes. Você tem que discernir qual é a voz de Deus. Então, aqui está falando, você deve provar. Qual é a prova? É a palavra. E em 1 de João 5,7 também está escrito, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Então, Deus Pai, o Criador de tudo, a Palavra é o Verbo, Jesus, e o Espírito Santo, depois que ele subiu ao céu, é o que habita em nós e que nos faz discernir a verdade. Então, meus amados, queridos, é tempo de buscarmos a palavra, é tempo de discernirmos a verdade, é tempo de nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo. E na maioria das vezes é uma voz mansa e suave. Aí a gente vai voltar em Elias, né? Que aquele encontro que ele teve com o Senhor, então o Senhor não estava no vento, não estava no terremoto, nem no fogo, mas numa voz mansa e suave. Então ele já anunciava o Espírito Santo, que hoje faz morada em nós, e é uma voz mansa e suave. Que possamos refletir, possamos dar liberdade para o Espírito Santo operar e possamos nos dedicar à palavra para aprender a ser guiado e discernir cada situação. Em nome de Jesus, tenhamos todos uma ótima semana. Muito obrigada a todos. Deus abençoe. Obrigada.